Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou pneumologista e eu queria aqui agradecer o convite da Asbag e falar um pouquinho sobre o coronavírus para vocês, é um grande prazer. Então a primeira pergunta é o que é que se sabe sobre o coronavírus? Na verdade a gente sabe muita coisa e pouca coisa ao mesmo tempo, né? Pouca coisa porque é uma doença nova, acabou de ser descoberta, né? Faz poucos meses. Foi, para ser mais exato, dia 31 de dezembro do ano passado. Então a gente sabe muito pouco por ser muito novo, mas ao mesmo tempo nunca se estudou tanto uma doença com tanta intensidade como a gente tem estudado atualmente a Covid. O que eu posso tentar resumir? Ela é causada por um vírus, que é o coronavírus. Aparentemente veio de animais, há uma suspeita que tenha sido mais de um animal que tenha circulado, e já se falou tanto no morcego quanto no pangolim, que é um outro mamífero, e aparentemente teve uma relação aí com os mercados de animais da China, mas a gente ainda tem muita dúvida exatamente qual foi o caminho. Fato é que surgiu lá na China e ela se espalhou aí de uma forma rápida e devastadora pelo mundo. Onde ficou muito marcado foi na Itália, e atualmente os locais que estão sofrendo mais são os Estados Unidos e a Espanha, com um número de casos muito maior do que foi na China, inclusive com a mortalidade também muito maior. Ela chegou aqui no Brasil exatamente no Carnaval, primeiro em São Paulo, e desde então a gente tem sofrido aí com esses casos, porque é uma doença que ela tem uma duração muito prolongada, né? Os pacientes eles tendem a ficar doentes pelo menos 2 semanas, sendo que os quadros mais graves, que precisam de UTI, enfermaria, eles podem ficar 2 a 3 semanas até. E o problema é que, como existe uma quantidade muito grande de pessoas susceptíveis, né, ou seja, são pessoas que nunca tiveram a doença, obviamente, então ela termina infectando muita gente, o que é diferente, por exemplo, de uma gripe ou de outras doenças, onde muitas vezes numa população tem uma parcela já imunizada e outra parcela não imunizada, que é aquela que termina ficando mais doente, enquanto que essa não, todo mundo é susceptível à doença, então a quantidade de pessoas que pode pegar o quadro grave é muito grande. E aí na hora que você tem um número muito grande de pessoas que podem pegar a doença e um percentual desse tem um quadro grave, você termina superlotando o serviço de saúde, que é isso que a gente tem visto aí. A mortalidade dela é uma mortalidade considerada alta, não é tão alta como outras doenças, por exemplo, febre amarela ou o ebola, né, que são mais assustadoras do ponto de vista de mortalidade, mas ela tem uma mortalidade alta se a gente for pensar como sendo algo meio parecido com uma gripe, né? Então a gente tem uma doença que tem muita gente susceptível, muita gente que pode desenvolver o quadro grave e que quando desenvolve termina ocupando durante muito tempo os leitos hospitalares, fazendo com que a gente não tenha um recurso necessário para fazer o atendimento adequado. Diferente um pouco do influenza, que quando eles faziam os quadros graves, eles em geral ficavam uma semana internados, enquanto a gente está falando de uma doença que fica de 2 a 3 semanas. Então, a gente já sabe que esse quadro grave ele é predominantemente respiratório, então por isso que se fala muito nos respiradores, e por isso que a gente fala muito nos cuidados que tem que ter os pacientes que têm doença pulmonar crônica, entre elas a asma. E a gente sabe também que ele pode acometer outros órgãos, então a gente está falando hoje em dia no sistema de coagulação, atingir o sistema nervoso central, atingir a parte cardíaca. Então, por isso que os pacientes que têm doenças crônicas como um todo, especialmente as doenças cardiovasculares, entre elas hipertensão, diabetes, doenças pulmonares e doenças que causam redução da imunidade, podem fazer quadros muito mais graves do que uma pessoa jovem e rígida. Então, muita atenção com os grupos de risco, né? Que são esses portadores de doenças crônicas e os idosos, principalmente. Vou para a próxima pergunta. A próxima pergunta é como diferenciar uma crise de asma de uma doença pelo coronavírus. Em geral, a crise de asma já é conhecida pelo asmático, né? Ele tem aquela falta de ar, um aperto no peito muitas vezes, uma chiadeira. O problema é que a crise de asma ela pode ser desencadeada por um quadro viral. E aí é que fica difícil. Como normalmente seria uma crise de asma num quadro viral? Tem os sintomas virais, muitas vezes dor de garganta, um nariz escorrendo muito mais do que talvez a rinite que o asmático esteja acostumado, mas a presença de febre é algo que diferencia os dois de uma forma muito clara. Dificilmente você vai ter uma crise de asma espontânea com febre. Isso normalmente indica
que existe uma infecção desencadeando aquela crise. E a questão aí é que essa infecção pode ser o coronavírus, né? Agora, se a gente for pensar especificamente num asmático que está bem controlado e que ele vai ter a doença do coronavírus que não está induzindo uma crise de asma em cima. Normalmente a falta de ar do coronavírus vem uma falta de ar sem chiadeira, é uma falta de ar muito intensa para coisas muito simples. Então ele vai falar, nossa, eu estou tendo muita dificuldade para tomar banho e não está chiando o meu peito. E é muito comum vir com tosse seca e febre. É um padrão um pouco diferente, mas é óbvio que muitas vezes é difícil conseguir diferenciar as duas. Nesse ponto, eu acho muito importante ter um oxímetro em casa, que é aquele aparelhinho que você coloca no dedo para ver a oxigenação. Porque com o oxímetro a gente tem uma ideia da gravidade. A gente considera que quando você tem uma crise mais grave, quer seja de asma, quer seja do coronavírus, você vai ter uma queda na oxigenação. Então, uma oxigenação abaixo de 94% ou abaixo de 92%, dependendo muito de como o seu suporte, é uma indicação de procurar um pronto-socorro, né? Ou seja, se você tiver um médico que você tem um contato frequente e a sua oxigenação tiver em torno de 93, vale dar uma palavra com ele, saber o que é que você faria, se vai no pronto-socorro ou se não vai. Agora, se é difícil ter um contato médico, não sabe o que fazer, botou um oxímetro, deu 94, está com falta de ar e não é um quadro de chiadeira, de falta de ar relacionado à asma clássica, eu sugiro que você procure o pronto-socorro, sim, para fazer uma avaliação melhor, porque pode ser desde um quadro de asma desencadeado por algum outro vírus, mas pode ser a Covid causando isso tudo aí. Próxima pergunta é sobre as vacinas para influenza e as vacinas para pneumonia, a 13 e a 23. Será que elas são aliadas para os asmáticos? E a minha resposta é que sim, elas são aliadas e existe uma relação muito intensa entre os sintomas de asma desencadeados por esses outros patógenos, né? Por esses outros agentes infecciosos, quer seja influenza e quer seja o pneumo. Então, ela não protege contra a Covid. Eu acho que essa é uma informação importante. Quando a gente fala na vacina, não é porque ela protege contra a Covid, é que ela protege essas outras doenças. A questão é que essas doenças elas podem fazer um quadro indistinguível da Covid, é exatamente igual. Então, se você está vacinado contra a influenza, contra pneumococo, a chance de você desenvolver um quadro de descompensação da asma, ele reduz bastante. Então, reduz a necessidade de você procurar um pronto-socorro para tentar tratar esse problema. E aí, ao você reduzir a necessidade de procurar um pronto-socorro, reduz a sua exposição a outras pessoas que estão no pronto-socorro e provavelmente vai ter pessoas aí que estão com a Covid. Então, é uma forma de você se proteger de doenças que causam muito frequentemente uma exacerbação da asma, e isso vai te proteger também de uma exposição à Covid. Por isso que a gente recomenda essa vacinação. O que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado é na forma de vacinar. Se você for num local onde tenha muita gente para fazer a vacina, volte para casa, se isole e veja outro dia para fazer essa vacina, porque eu tive alguns casos que as pessoas se contaminaram na fila para vacinação. Ou seja, existiam pessoas doentes com Covid na fila e pela proximidade ali a pessoa terminou contaminando pessoas que estavam na fila. Então a vacina é super importante, mas é muito importante que se mantenha o distanciamento social. Então, vá fazer ou a sua vacina em casa, né? Peça para alguém ir em casa com todos os cuidados de higiene para evitar que passe para você, ou se você for numa clínica ou se for num posto de saúde, que tenha esse cuidado de não ter grandes contatos com outras pessoas, né? Aqui em São Paulo a gente está tendo até o drive-thru de vacina, que é uma coisa muito interessante. A pessoa não sai nem do carro, ela é vacinada dentro do carro nos postos de saúde, e eu acho que isso ajuda bastante em reduzir a transmissão da Covid. Mas a gente continua indicando fazer a vacina para pneumonia e para gripe, que é a vacina influenza. A outra pergunta é sobre o uso de máscara, se deve usar mesmo que não esteja tendo sintomas ao sair de casa. E hoje em dia eu estou defendendo o uso de máscara para todo mundo. A máscara de pano é uma máscara muito importante para aquelas pessoas que não têm doença crônica, não têm sintomas, mas podem estar portando o vírus e podem passar para outras pessoas. Então, as pessoas que não têm doenças crônicas, que precisam sair de casa e não estão com sintomas, é importante sim usar a máscara de pano, que é uma forma de proteger as pessoas ao redor. Agora,
os doentes, né, os portadores de doença crônica, asmáticos, DPOC, hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, é importante usar máscara também porque isso reduz a sua contaminação. Então, nesses casos, se for possível, é melhor uma máscara médica, uma máscara cirúrgica, porque ela traz uma proteção maior para você não se contaminar. Mas tem uma coisa muito importante na hora que você for usar uma máscara: evite tocar na máscara, né? Na hora que você colocar a máscara, ela tem que colocou, não toca mais. Eu tenho uma máscara aqui para mostrar para vocês, certo? Quando vocês forem colocar a máscara, a máscara cirúrgica, ela tem um ferrinho que serve para você moldar no nariz, né? Colocou a máscara, não posso mais tocar nessa região, porque essa região é potencialmente contaminada. Isso serve para máscara cirúrgica e para máscara de pano. Não toque nessa região, porque se você tocar e coçar o olho, você se contaminou, você fez uma autoinfecção. Terminou, passou o dia, saiu, quando voltar para casa, tira a máscara por trás, não toca mais nela e despreza. Essa é a forma correta de usar máscara e isso vai reduzir bastante a sua infecção, a infecção de outras pessoas e, se você tomar esses cuidados que eu falei, a autoinfecção. Não fica mexendo na máscara, isso é uma das coisas mais importantes que eu preciso falar para vocês. E lembrar que a lavagem das mãos é muito mais importante do que o uso da máscara em si. Ela é uma forma muito mais eficaz em reduzir a chance de infecção pela Covid.